nós vamos falar agora sobre temperatura de massa. Vamos dizer que são 4 temperaturas que a gente tem que ficar de olho quando a gente está fazendo pão, tá? A primeira tem a ver com a temperatura ambiente, tá? E ela vai ser o quê? Vai influenciar o quê? Vai influenciar a temperatura da minha massa e a temperatura dos meus ingredientes. A próxima é o quê? A temperatura de maturação a frio, ou seja, a temperatura da minha geladeira. A próxima é a temperatura na hora de assar, é a temperatura do meu forno. Ela vai influenciar o meu resultado também, muito importante, e ela vai variar dependendo do tipo de pão. A outra é a temperatura depois que eu asso o pão, a temperatura interna da minha massa. Ela também vai me trazer informações para eu saber se o meu pão está assado ou não. Tá? Então essas 4 temperaturas são as temperaturas que a gente tem que considerar quando a gente está fazendo pão e a gente quer um bom resultado. E eu vou falar de cada uma delas para você agora, beleza? Então vamos lá. Primeira, enquanto a gente prepara a massa e a gente faz a fermentação em temperatura ambiente, a gente precisa prestar atenção na temperatura do ambiente, idealmente entre 23 e 27 graus, na temperatura dos ingredientes, que também precisam estar mais ou menos nesse intervalo, e na temperatura da massa, que idealmente tem que ficar entre 24 e 26 graus, certo? E aí você vai falar, como que eu vou medir a temperatura dessas coisas? Como que eu vou saber? Você vai usar isso aqui, ó. Isso aqui é um termômetro. Você vai usar esse termômetro aqui, que é um termômetro de leitura instantânea, para medir a temperatura dos seus ingredientes, temperatura da sua bancada, temperatura da sua massa, enquanto você estiver fazendo pão. Por que eu gosto desse termômetro? Porque você aponta e ele lê a temperatura na hora. Olha isso aqui, na hora, lê na hora. Esse termômetro é barato, é um termômetro que custa mais ou menos, sei lá, uns R$35, R$40 no Mercado Livre. Não tem uma marca específica, você vai procurar o que você encontrar lá, né, que tenha mais ou menos esse valor e pedir para entregar na sua casa. É só isso. Compre um termômetro desse que ele vai mudar os seus resultados. E antes que você fale pra mim assim, mas antigamente ninguém usava termômetro assim para poder fazer pão e a galera fazia pão. Concordo, antigamente não fazia, ninguém tinha esse termômetro, não tinha acesso a esse termômetro. Do mesmo jeito que antigamente ninguém teria essa aula ao vivo que a gente está tendo aqui, ou essa aula gravada, você está vendo essa aula gravada, entendeu? Os tempos mudam, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Se hoje a gente pode comprar um termômetro desse por R$40, por que a gente não vai comprar? Se ele vai ajudar as nossas produções, se ele vai fazer com que a gente mantenha consistência nos resultados. Então, é uma questão de escolha. Se você quiser, se você escolher usar, eu recomendo. E você vai ter resultados muito melhores, muito mais rapidamente usando esse termômetro, tá bom? E aí, se você não tiver esse termômetro, você pode usar um termômetro de espeto. Esses termômetros digitais, né, que você vai espetar ou vai colocar na água, ou vai colocar lá na sua massa para medir a temperatura. Só que ele demora mais, a leitura dele talvez não vai ser tão rápida quanto o termômetro de leitura instantânea e não vai agilizar a sua vida. Então por isso que eu recomendo, cara, pede no Mercado Livre um termômetro de leitura instantânea, tá bom? Isso aqui vai mudar os seus resultados, combinado? Nós estamos falando aqui de temperatura ambiente, de massa de ingrediente, né, da bancada, enquanto a gente fermenta a massa em temperatura ambiente. Temperatura ideal de massa, 24 a 26 graus. Você vai conseguir essa temperatura fazendo uma manipulação nos seus ingredientes. Então, por exemplo, se você tem ingredientes lá a 20 graus, né, e se você tem a água pode ser o seu, vamos dizer assim, o seu ponto de controle. Se você precisar que sua massa chegue a 25 graus e se a sua temperatura ambiente está 20, você coloca a água a mais ou menos 30, soma 30 com 20 dá 50, divide por 2 dá o quê? 25. Então você usa a água como um controlador, um controle da sua temperatura.
tanto para mais quanto para menos, sacou? Então a água vai ajudar você a chegar na temperatura ideal de massa, tá? É só você fazer uma conta matemática, soma a temperatura da água com a temperatura da farinha, divide por 2 aproximadamente, que vai chegar mais ou menos na temperatura que você precisa, beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar manter a sua temperatura de fermentação entre 23 e 27 graus, idealmente entre 24 e 26, usando um termômetro de leitura instantânea para conferir sua temperatura sempre, tá bom?